Muito bom dia, nação. Logo cedo, na manhã desta quinta-feira, já estamos aqui trazendo as notícias e informações do Flamengo para vocês. E tem bastante informações hoje aqui, vamos analisar a imprensa esportiva de todo o Brasil, falando sobre as últimas notícias do nosso Flamengo. Teve o aniversário do Mengão, mais de 128 anos. E tem também a preparação do Mengão para a partida contra o Bragantino, que vai acontecer na volta, no final da data FIFA. No retorno do Campeonato Brasileiro, o Mengão já encara uma partida decisiva. E tem também a movimentação do mercado da bola. O Flamengo tentando a contratação do jogador De La Cruz, investindo pesado para trazer o jogador. E antes da gente começar o vídeo, faz o seguinte, já chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Mas para que isso venha acontecer, eu preciso muito da força da torcida do Mengão, do Flamengo aqui no nosso canal em peso. Então vai rapidinho, deixa o seu like, compartilha o vídeo no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista. E se você ainda não está inscrito no nosso canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte, porque aqui todos os dias temos notícias e informações do Flamengo. E um detalhe, aqui nós vivemos Flamengo, tá bom? Vou deixar os créditos ao canal do João Guilherme, ao canal da ESPN Brasil, ao canal do Bernardo Ramos, link na descrição como créditos. Vamos então analisar as últimas notícias do Mengão. Flamengo. Como definir? Impossível. 128 anos de um fenômeno cultural, esportivo e social que nos arrebata. Nos faz ir além, nos emociona e nos simboliza. Flamengo, se for para ser breve, é a gente. É gritar vamos, é olhar para o lado e se reconhecer. É se deixar levar pelo mar de amor. É sermos todos. É nos acolhermos e nos curtirmos. É sem vacilar e sem se exibir, tirar essa onda. É saber que somos a maior. Para ser breve, saber que somos. Aliás, e não, somos isso tudo e muito mais. Aqueles jovens remadores não tinham a menor ideia do que estavam aprontando. 128 anos de raça, amor e paixão. 128 anos de uma nação. Flamengo, 128 anos. Parabéns, Flamengo, por ser o maior de todos há 128 anos. Nessa quarta, nosso elenco trabalhou aqui no Ninho do Urubu, todos cobertos pelo orgulho em fazer parte da história do mais querido do Brasil. E não dá pra ser diferente, né? 128 anos de glória com o Zico, seu maior ídolo, Flamengo. Parabéns. Obrigado. 128 anos, né? Bem demais. Muita felicidade de fazer parte dessa história aqui. Parabéns, Mengão. Tamo junto. Parabéns, Mengão. Parabéns, Mengão. Parabéns, Mengão. Ju, coração, parabéns pra nós. Mengão no meu coração, parabéns. Muito feliz em fazer parte dessa história gigantesca. Que continue conquistando, porque esse é o objetivo sempre e é o que o Mengão tanto merece. Tamo junto. Parabéns, Mengão. Muitos anos de conquistas e glórias. Valeu? Vamos que vamos. Parabéns, Mengão. Valeu, Mengão. Parabéns. Parabéns para nós, parabéns para todos os flamenguistas, parabéns para o nosso Mengão. É nóis. Fala, Mengão. Parabéns, Mengão. Parabéns. Parabéns, Mengão. Parabéns, Mengão. Feliz aniversário aí. Muita conquista junto. É isso, nação. Nesta quinta, o Flamengo volta a treinar aqui no Ninho do Urubu, só que dessa vez na parte da tarde. Mais uma vez, parabéns ao Mengão pelos 128 anos de história. 128 anos. E o que seria do futebol sem o Flamengo? A resposta está no hino do clube. O futebol teria um desgosto profundo. O Flamengo chega a 128 anos e cada vez maior, com mais dinheiro, com mais estrutura, disputando sempre títulos, muitos craques ao longo da sua história, muitas conquistas épicas e memoráveis, tem a maior nação, a maior torcida
do mundo e o Mengão sempre dá o que falar e está na boca do povo. Os 128 anos de história e de glórias. Mas nesta temporada, a torcida que se acostumou a comemorar nos últimos anos ainda não fez. Cícero Melo conversou com os torcedores. Tem gente até pedindo um Messi de presente. 15 de novembro de 2023, aniversário do Flamengo. Nesta quarta-feira, o Clube Rubro-Negro completou 128 anos de fundação. Faz tempo que o torcedor não passava um aniversário sem comemorar um título sequer. De 2019 a 2022, foram 11 títulos de campeão, incluindo 2 Conmebol Libertadores da América em 2019 e 2022 e uma Copa do Brasil no ano passado. Nesta temporada, foram 7 competições disputadas até o momento e nenhum grito de campeão. Com certeza é uma frustração muito grande a gente não ter conquistado nenhum título, mas por todos os investimentos que a gente tem de uns anos pra cá. Não é do jeito que a gente esperava no início do ano, principalmente disputando o Mundial e tal, mas a gente tem esperança, o ano não acabou, quem sabe Papai Noel não traz pra gente ainda o campeonato esse ano, enquanto a vida é a esperança, né? O Flamengo teve muitas mudanças e o time leva um tempo para se adaptar a esses novos métodos de jogo, né? De certa forma a gente esperava muito mais, né? Faltam apenas 5 jogos para o Flamengo encerrar sua participação no Campeonato Brasileiro. A última possibilidade de ainda conquistar um título este ano. Mas as possibilidades matemáticas são muito pequenas, apenas 3,5%. Olha, eu confio mais em 3,5% pro Flamengo do que 50% pro Botafogo. Não acho que não faltou vontade, eu acho que isso foi tudo um problema muito estrutural. Eu culpo bastante a diretoria em relação a isso. Se o presente de aniversário não veio com títulos, agora os torcedores aguardam como presente de Natal, já pensando em 2024, alguma grande contratação. E nomes não faltam nos sonhos de consumo da torcida rubro-negra. Posso ser fantasiosa? Vinícius Júnior. Querer era o Messi, né? Mas não tem jeito, né? E aí o Gabigol parabenizou o Flamengo pelos 128 anos com esse post aí, essa foto. Ele ao lado do Zico, o Zico com uma taça de Conmebol Libertadores, ele com 2, e o Zico com a cara meio triste e ele com um sorriso no rosto. Vou começar com você, Zupa. Foi realmente um post polêmico, as pessoas não gostaram, principalmente pela feição do Zico. Parece que mostra o Gabigol maior do que o Zico nesse post. Você viu o problema? Assim, para contextualizar, essa arte foi feita por um torcedor depois que o Flamengo ganha a Libertadores em novembro do ano passado, lá em outubro do ano passado, né? Lá em Guayaquil contra o Atlético Paranaense. Então não é uma arte de agora. Ela foi postada pelo Gabriel agora no Twitter, não foi no Instagram, e eu vou chamar de Twitter sempre, não foi no Instagram, para comemorar o aniversário do Flamengo. Aliás, parabéns ao Flamengo, à sua massa, aos seus jogadores, essa história tão rica do futebol brasileiro. Eu não acho, eu tenho assim, certeza, inclusive, que a intenção do Gabriel não era diminuir ninguém, não era menosprezar ninguém, né? Não acho que a intenção tenha sido a pior possível. Só acho que não foi de bom tom. Eu acho que era evitável esse tipo de arte no aniversário do clube, porque ok, o Zico tá lá com a sua coroa, mas o Zico tá com uma cara triste, com a taça na mão, e o Gabigol com um sorrisão de orelha a orelha, abraçando as duas. Então, assim, não foi de bom aí, tá aí, né? Tá até meio escura, opaca a taça de 81 do Zico, e as duas do Gabi reluzentes, né? Como se, né, brilhando, e ele com um sorrisão, e o Zico meio borocochô. Então, assim, eu não acho que foi de bom tom, eu não acho que é errado, não acho que ele fez de propósito, ele não seria burro de fazer isso. O Gabriel é um cara muito inteligente e muito ligado ao que é o Flamengo. Mas acho que não foi de bom tom. Inclusive, o post no Twitter dele, anterior a esse, também foi infeliz. Ele foi expulso contra o Fluminense e postou no dia seguinte uma foto dele sorrindo. Sabe, o jogo em que afastou o Flamengo de uma briga pelo título. Então, acho que são percepções que um cara do tamanho dele, com a importância dele, com a ressonância dele, o Gabriel espirra, a gente fica sabendo, a gente vai comentar. Então, saúde, né? Saúde, muita saúde ao Gabi. Então, assim, acho que faltou um pouco de percepção do impacto que isso poderia ter.
Eu acho que não foi de bom tom, não foi uma postagem de bom gosto, especialmente no aniversário do clube. Porque é aniversário do Flamengo, não é aniversário do Gabriel, não é aniversário das Libertadores, não é aniversário dessa história desse time, é o aniversário do Flamengo. Quem tem que ser cultuado é o Flamengo, né? É isso que eu acho. O Moser e o Andrade, eles falaram, inclusive, sobre esse post do Gabigol. Vamos ouvi-los. Eu acho que foi um momento infeliz, né? Infeliz, ele talvez não queira ter tido a audácia de querer sobrepor o nosso ídolo maior, né? Mas às vezes acontece, são lapsos que acontecem, né? Todos nós erramos, né? De vez em quando, uns erram com intenção, outros erram sem querer. É bom que reflita, porque aquele homem que está ali nos ensinou tanta coisa, né? O que é ser um profissional, o que é ser um capitão, o que é ser um grande amigo, um grande pai de família. Então, eu acho que merece muito respeito. Como é que você encarou essa repostagem do Gabigol? Eu acho mais como uma brincadeira, né? Quem estava com 2 da Libertadores, o Zico estava com uma do Mundial. Como o Dias, acho que ele esqueceu que o Zico foi campeão mundial. Até que não fosse, não existe comparações, né? O Zico é o Zico e o resto, sabe, não importa. Se você tivesse que mandar uma mensagem pro Gabigol? Eu falo para ele tem que estudar um pouco mais a história do clube, né? A história do Flamengo. Ele não sabe que o Zico foi campeão mundial? Pô, é brincadeira, né? E ele sabe, né? E quantas vezes a gente já viu o Gabigol, inclusive reverenciando o Zico, falando que o Zico é o maior de todos e tal. Mas eu também quero a tua opinião, André Kfouri. O que é que você achou desse post do Gabigol? Não, é por aí. Todas as vezes que o Gabriel falou a respeito do Zico, ele demonstrou muita reverência, muito respeito, muita admiração por um jogador que é lendário, né? Talvez na história do Flamengo exista um lugar para cada um deles e as pessoas possam até aproximá-los, respeitando as eras e os títulos e tal. Tecnicamente, como jogadores, mesmo respeitando as diferenças, não dá para comparar. Mas em termos de importância da figura, aquela coisa, o tamanho de alguém, não se é bom, se é ruim, o tamanho. O Zico é um jogador lendário na história do Flamengo, o Gabriel não. É simplesmente uma situação são fatos. Adoro o Gabriel como jogador, o Zico é uma entidade, o Zico é uma lenda do Flamengo. Motivo pelo qual essa arte é muito ruim. Ela é ruim. Então o Gabriel não deveria ter usado isso nas suas redes sociais, porque a mensagem passada é ruim. Foi um erro. Eu não acho que ele quis fazer nada, mas ele errou. Ele usou uma imagem que é muito ruim do ponto de vista daquilo que ela representa. A expressão do Zico, a sugestão de que há um jogador maior do que o Zico na história do Flamengo, e não há. Nós vimos aí os contemporâneos do Zico falando, e não é porque são amigos dele ou gostam dele que tem essa opinião. Então essa imagem aí é uma imagem muito pobre, muito ruim. Ninguém deveria usar, muito menos um ídolo do Flamengo como o Gabriel, no dia do aniversário do clube. Parabéns ao Flamengo e a todos os rubro-negros. É isso. Parece que essa arte foi feita porque uma pessoa queria fazer essa tatuagem. Isso. Né? Deve ter feito. Né? A tatuagem. A ideia era que fosse uma tatuagem. O post você pode apagar. E até acho que assim... A tatuagem. Eu considero o Gabriel o segundo maior jogador da história do Flamengo. Eu considero e acho que ele conquistou isso de maneira histórica. O Gabriel é uma figura marcante na história do Flamengo. Mas eu também não acho que seja a melhor maneira de se comunicar ele se auto-intitular o segundo maior jogador da história do Flamengo. Na hora que ele posta uma arte, tá lá o Zico e tá lá ele, por mais que ele não queira desmerecer o Zico, na melhor das hipóteses, ele tá comunicando na sua arte que ele é o primeiro a atrair do Zico. E eu não acho que seja papel dele falar isso. Sim. Eu acho que é um papel nosso e dos torcedores. E eu concordo que ele seja. Só não acho que seja proveitoso, positivo para ele, como figura, se colocar nesse papel. E tem uma outra coisa também. Quando mostra o Zico triste,
A impressão que dá é que o Zico tá triste com a vitória do Flamengo, o que nunca vai acontecer. Ainda mais conhecendo o Zico, né? Podia ter 4 taças a mais de Conmebol Libertadores. O Zico estaria feliz com as 5 taças ou 4 taças de Libertadores do Gabigol. E nunca com essa cara. Triste porque o Gabigol conquistou taças pelo Flamengo, conquistou taças a mais. Realmente é uma arte que não faz muito sentido e eu também acho que foi muito fora do tom. O Flamengo tem alguma chance de ser Palmeiras ainda porque eu tenho informação de que o Palmeiras consultou o River Plate sobre a situação do De La Cruz. A resposta é assim, 20 milhões de euros. Aí você pergunta, isso significa que não tem nenhuma chance? 20 milhões de euros. 20 milhões de euros, o Palmeiras não vai pagar. Então, a tendência do De La Cruz é ou ficar no River Plate, ou no Flamengo, ou ir para a Europa. Uma das 3. O Crespo inflacionou, né? O mercado do De La Cruz, né? Agora, vamos combinar outra coisa também, né? O Palmeiras teve perto de contratar o Alan por 9 milhões de euros. Não contratou. O Flamengo contratou. O Alan jogou onde esse ano? Não aconteceu até agora, né? Tá mais no DM do que no campo. Não aconteceu. Mas, então, a resposta que se ouve é isso. O preço é esse... Não quer dizer que não vem nem que vem. Só isso, o preço é esse. O Palmeiras não está dizendo, o Palmeiras não está na disputa, mas o Palmeiras sabe qual é a condição. Perfeito. Ou seja, o Palmeiras está olhando o que vai acontecer. Fez a lição de casa, foi lá ligar para saber quanto que era. 20 milhões de euros não. 20 milhões de euros eu não vou te pagar, desculpa. Mas assim, o Palmeiras estou aqui. Você quer? Sim. O PV, tem um amigo meu palmeirense que fala assim, o doutor Anderson Barros, né? Fala que é o médico, né? Não é diretor de futebol, só faz consulta. Mas vai ter uma coisa que vai ser engraçada. Maldoso amigo do André, né, palmeirense? Mas vai ser uma coisa que vai ser engraçada se acontecer. O Palmeiras pode ser campeão brasileiro como em 1973, com apenas 2 reforços no ano. 2 reforços no ano. Arthur e Richard Rios. Só os 2. Como em 73, que veio o Manfrini mais um. É algo que chama atenção porque foi uma cobrança muito forte e acho até com certa dose de razão, principalmente da torcida e boa parte nossa, da opinião pública e da imprensa. Então essa situação do De La Cruz, Flamengo preparando investido, Palmeiras consultou, o preço é esse, vai analisar e ver o que vai acontecer nessa reta decisiva. O Flamengo vai fazer possível para contar com De La Cruz, jogador do River Plate, para a próxima temporada. Jogador este que vale cada centavo do que for investido nele. É um ótimo jogador, a gente vai falar mais sobre ele nesse vídeo aqui. Nicolás De La Cruz é um meio-campista que pode jogar basicamente em qualquer posição na meia cancha, a não ser na condição de primeiro volante. Ele pode ser um meia, como vem sendo na última temporada, né, pelo lado direito, mais ou menos onde atua ali o Everton Ribeiro, tá? Então é um jogador melhor do que o Everton Ribeiro hoje, seria titular absoluto deste time do Flamengo, absoluto, né? Pode jogar numa formatação ali com a Arrascaeta, por exemplo, sem problema nenhum, com o Gerson também no meio de campo, não tem crise, né? Ele pode jogar até pelo outro lado também, só que quem faz essa função no time do River, ou quem fez mais durante essa temporada, foi o Nátio Fernandes, tá? Mas o De La Cruz é um jogador que tem um passe muito bom, um passe final para quem for finalizar, ou também ele finalizar, é um grande finalizador também. Ou seja, estamos falando aqui de um todo-campista, tá? Um jogador raro, um jogador que é titular da seleção uruguaia de futebol, inclusive que marcou gol contra o Brasil naquela vitória do Uruguai por 2-0 sobre a seleção brasileira, jogando no Estádio Centenário. O valor da negociação seria 16 milhões de dólares. Lembrando que os clubes no futebol argentino negociam mais por dólar mesmo, tá? É uma praxe. E o River Plate quer esse dinheiro à vista, tá? Então, assim, o Flamengo já fez várias composições, até em contratações valores maiores, tá? Mas várias composições de parcelamento, de metas atingidas, bônus por metas atingidas, aquela coisa toda. Mas nesse caso, teria de pagar à vista o time do River Plate. Eu acho que super vale a pena, tá? Mesmo assim, pagando à vista. E vale lembrar que o Flamengo deve ter abertura na sua folha salarial
Afinal de contas, vários jogadores podem sair, né? Até o Mauro cita nesse vídeo os casos do Felipe Luiz e do Rodrigo Caio. É óbvio que o Tite ainda vai observar melhor esses caras. O Tite vai ter a prerrogativa na definição de permanência ou não, assim, não a prerrogativa, não vai ser dele, claro, a palavra final, mas vai ter muita força a palavra do Tite, né? Mas assim, são dois jogadores que já deram contribuições ao Flamengo, e o Flamengo precisa, até para fazer novos investimentos, criar espaço no seu orçamento com folha salarial, né? Então você tem lá X, né? Pô, para trazer um De La Cruz, você vai precisar incrementar isso. Tem dinheiro para isso? Lembramos aqui que ninguém quer ver um Flamengo devedor, endividado, absolutamente nada disso, né? Então, assim, é preciso abrir espaço na folha salarial para fazer um incremento desse, trazendo um grande reforço. E não deve ser o único reforço para a temporada, tá? Flamengo, depois do Campeonato Brasileiro, vai acabar cuidando mais disso aí, de prospectar nomes no mercado, né? Até para trazer jogadores que cheguem para ser soluções, né? Não apenas composição de elenco, mas soluções, né? E a gente já tem visto no Flamengo um processo muito grande de renovação, tá? Por exemplo, você pega lá o caso do time de 2019 e pega o time de 2023, já tem muitas mudanças, né? Então o Flamengo que vai se renovando, eu nem acho que seja um Flamengo preso ao passado, até porque os jogadores chamados coringas, ou a cavalaria, como queiram, entraram durante o segundo tempo no jogo contra o Fluminense e foram muito mal. O Bruno Henrique, inclusive, não foi muito acionado, não teve como muito participar do jogo. Mas o Everton Ribeiro e o Gabriel entraram muito mal. Everton Ribeiro é um que merece um comentário à parte, né? Ele quer mais do que um ano de contrato. O Flamengo topa, a gente já trouxe essa informação aqui, dá mais um ano de contrato ao Everton Ribeiro. É um jogador muito identificado com o clube, inclusive é o capitão do time do Flamengo, mas todo ciclo tem o seu fim. Então, se o Everton Ribeiro tem propostas de outros clubes, e o São Paulo é um clube que notoriamente quer o Everton Ribeiro, e pode oferecer um contrato de 2 anos para ele, que seja feliz em outro lugar. Na minha opinião, deixe você nos seus comentários, o Everton Ribeiro não está jogando absolutamente nada. E hoje, entre ter Everton Ribeiro e De La Cruz, eu sou 1000 vezes mais ter o Nicolas De La Cruz jogando com a camisa do Flamengo. Acho que não tem nem comparação, não tem nem discussão isso. Assim, para você ter ideia também da qualidade do De La Cruz, tá? Que é um jogador destro, inclusive diferentemente do Everton Ribeiro, que é um canhoto, tá? Mas atuam ali mais ou menos na mesma faixa do campo, e se for para sair o Everton Ribeiro, precisa de uma reposição à altura. E essa reposição seria o Nicolas De La Cruz, que pode jogar também no lugar do Arrascaeta. Eventualmente, quando o Arrascaeta não tiver condições de jogo, tal, ele pode ser esse cara, né? Agora, o Arrascaeta, outra coisa que vai ser determinante aí nesse período entre 2023 e 2024, é um trabalho físico com o Arrascaeta para que ele esteja nas melhores condições físicas. Hoje é um jogador que disputa ali 60 minutos durante uma partida, não tem condições de jogar mais do que isso, é um desperdício, contando, claro, com a qualidade técnica que está lá, é indiscutível, do jogador uruguaio. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então o Mengão está fazendo essa mega operação para tentar trazer o jogador De La Cruz para a temporada 2024, mas o detalhe é que o Flamengo está se antecipando, né? O Flamengo está movimentando já no final desse ano para tentar contratar o jogador. É o plano A do Flamengo, trazer o De La Cruz. Inclusive, a notícia que nós temos é que o Flamengo está em busca de pelo menos de 4 a 5 reforços. Seria De La Cruz, seria mais um lateral esquerdo, seria um zagueiro e, se eu não me engano, um lateral direito que jogue pela ponta. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Devem surgir nomes agora no final desse ano. É onde acontece o mercado da bola, vai abrir a janela de transferência e aí vamos ter ideia do que pode acontecer. O Flamengo travou a renovação com o Gabigol, está travada a renovação e vamos ver o que pode acontecer. Reformulação vai acontecer, isso com certeza vai acontecer, principalmente com o técnico Tite no comando. Agora é esperar para ver
porque o Flamengo tem essa partida contra o Red Bull Bragantino, que na minha opinião é uma final de campeonato. Se o Flamengo vencer o Red Bull Bragantino, o Mengão vai continuar na disputa do título até o fim. Caso perca ou empate essa partida, para mim aí o Flamengo sai da briga, descarta a possibilidade de título e vai brigar somente por uma vaga no G4. Aí, meus amigos, é torcer para o Flamengo fazer uma boa partida no Maracanã. Com certeza o Maracanã vai estar lotado e aí vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, tem a data FIFA, o Tite vai continuar durante esses 10 dias treinando o Flamengo, montando o time justamente para essa partida, como eu falei para vocês, que deve ser uma final de campeonato, tá certo? Então é isso daí, nação. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Muito bom dia, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.